Mas será que a gente consegue determinar a velocidade instantânea de uma reação? Porque quando a gente está no carro, a gente consegue olhar para o velocímetro e dizer que nós estamos andando a 80 km por hora. E como isso funciona na química? É justamente esse o tema da aula de hoje. Meu nome é Leonardo Fernandes, vocês estão no Projeto Veterano, e para poder falar sobre velocidade instantânea, eu já quero começar fazendo uma questãozinha, vamos lá? Com base no gráfico abaixo, calcule a velocidade instantânea de desaparecimento do C4H9Cl a t igual a 0 segundos e t igual a 600 segundos. Repara que nessa questão nós não estamos trabalhando com um ΔT, e sim com a velocidade em dois tempos pontuais, em t igual a 0 segundos e t igual a 600 segundos. E eu vou te mostrar agora como é que a gente faz isso. Vamos lá? Então, até o momento, para poder calcular a velocidade, seja uma velocidade de uns compostos ou uma velocidade única, nós estávamos utilizando a variação, o delta da concentração, pelo delta do tempo. Só que aqui, partindo dessa ideia, nós precisamos usar uma variação que seja o menor possível. Aquela variação tão pequena a ponto de ser de fato naquele instante. A ponto de ser de fato uma velocidade instantânea. E para isso nós utilizamos uma variação infinitesimal. O que é uma variação infinitesimal? É uma variação tão pequena, mas tão pequena, que ela é quase uma variação instantânea. Ela é o menor possível em termos de variação. E para isso nós vamos utilizar um dos conceitos de derivada, que é justamente uma taxa de variação. Então é por isso que a gente começa a utilizar a derivada da concentração pela derivada do tempo. E abrindo aqui, nós temos justamente a função de T1 mais ΔT. Opa, Léo, ficou um negócio meio estranho aqui agora. Calma. É a mesma ideia que a gente já estava fazendo antes. Essa função de T1 mais ΔT é justamente a nossa concentração no tempo 2. Ou seja, T1 mais a variaçãozinha do ΔT. Né? Final menos o inicial, que é a função de T1, dividido pelo ΔT. Só que tudo isso, e aqui que está a grande diferença, no limite onde ΔT tende a 0. O grande problema aqui é que a questão ela precisa entregar para a gente aqui essas funções. Ela precisa fornecer essas funções. E esse que é o grande problema na grande maioria das questões. E é justamente por isso que a gente acaba partindo para uma interpretação gráfica. Mas vamos lá. Então, até esse momento, nós estamos falando como a velocidade instantânea, como a variação infinitesimal de uma função, concentração, por uma variável, tempo. E a questão ela vai partir para uma outra interpretação da derivada, que é justamente o coeficiente angular da reta tangente. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Então, no gráfico, a questão vai identificar para a gente esse ponto onde ela quer que a gente calcule a velocidade instantânea. Por exemplo, aqui nós temos o ponto t igual a 0 segundos. Tá? E a questão vai fornecer já essa reta tangente traçada, tá? Porque não tem como a gente ficar fazendo esse tipo de coisa, de pegar uma régua, pode ser que fique totalmente fora de escala e isso dê algum problema. Então, geralmente, as questões que cobram esse tipo de coisa, ela já vem já com um triângulozinho ali traçado. Por quê? Ela já traça a reta, igual aqui, ó, nesse ponto. A reta já está traçada. E aqui vocês veem um problema de a gente traçar isso à mão, né? Pode ficar uma merda igual ficou. E com os pontos que ela quer que você utilize para calcular o seu coeficiente angular. Como assim coeficiente angular, Léo? Então é justamente aquele ângulozinho que nós temos aqui, ó, chamar de um ângulo θ. E aí vamos lembrar que a tangente, como é que a gente calculava a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, ó, tangente desse ângulo aqui, θ, é igual a cateto oposto sobre o cateto adjacente. O que é esse cateto oposto aqui? Ó? O cateto oposto ao ângulo está para cá. Esse cateto oposto
ao ângulo está justamente no eixo Y do gráfico. Então, ele quer que você calcule aqui, ó, o ΔY desse gráfico. E o cateto adjacente está justamente aqui, ó, no eixo X. No eixo X do gráfico. Então, a gente considera o cálculo da velocidade instantânea no gráfico como ΔY sobre ΔX. O ΔY é justamente aqui de 0,07 para 0,1. Então, a velocidade instantânea é igual ao ΔY, final menos inicial, então 0,1 menos 0,07. Isso aqui dividido, aí aqui no outro pontozinho do gráfico, de 200 a 0. Então, final menos inicial, 200 menos 0. Então, isso aqui fica 0,03 dividido por 200, o que dá um valor para a gente de 1,5 vezes 10 a menos 4. E qual que é a unidade disso? É só a gente olhar nos eixos do gráfico. Então, a unidade aqui da concentração, mol por litro a menos 1. Vou só escrever aqui embaixo, tá? Mol por litro a menos 1. E aqui a outra unidade é em segundos. Então, segundo a menos 1. No outro ponto do gráfico que ele está perguntando é justamente aqui o tempo de 600 segundos. Então, mesmíssima ideia. A gente vai ver aqui, ó, que está em 750 e aqui 450. Então, o tempo está indo de 450 até 750. Então, a velocidade instantânea é igual. E aqui na concentração, de 0,5 para 0,3. Então, 0,05 menos 0,03 dividido por 750 menos 450. Isso dá um valor de velocidade instantânea de 0,02 dividido por 300, o que dá um valor para a gente de 6,7 vezes 10 a menos 5. É a mesma coisa, unidade. Mol por litro a menos 1 por segundo a menos 1. Beleza? E se você ficou com alguma dúvida em relação ao vídeo, eu peço que deixe aqui nos comentários. E se gostou, que deixe o joinha. Muito obrigado e até o próximo vídeo.